Olá, está começando mais um Podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. Antes de mais nada, já corre e segue a gente nas nossas redes sociais. No nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Aciona o sininho se você quiser aí ficar informado de tudo que a gente posta lá, ok? E hoje, para começar aqui o nosso podcast, nós estamos recebendo aqui, gente, a Yasmin Tamara França Vilaça. Ela é psicóloga clínica e perita psicológica judicial. Uau! E nós vamos falar sobre esse tema amplo e de extrema importância, que é saúde mental. Seja bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E pode contar comigo mais vezes. Opa, bom demais. Esse tema é importante. Hein? Tá chegando, não, muito importante. Já está chegando aí a campanha, uma campanha que a gente está falando aqui nos bastidores, que ela começou em 2014. 2014. E muitas pessoas nem fazem ideia que é o Janeiro Branco. Que é prevenção e cuidado com a saúde mental. Nasceu em Uberlândia essa campanha. E quando a gente fala sobre prevenção e cuidado de saúde mental, a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente tem que se orgulhar muito da gente estar falando daqui de Uberlândia, de uma coisa que nós que fizemos, né, que começamos, e hoje tem uma amplitude, assim, enorme. Gigante. Falar de saúde, gente, nunca é demais, independente se é física, se é mental. A gente sabe que hoje, através das redes sociais, mais de 61% das pessoas se informam. Então, é muito importante a gente usar esses temas, falar dessas coisas, porque a gente está levando informação, a gente está levando cuidado, e às vezes é um post que a gente vê, é um vídeo que a gente vê, que nos auxiliam a pensar na nossa saúde, como está a nossa saúde mental, né? Às vezes é um influencer que compartilha que tem ansiedade, que está tomando, às vezes, um medicamento para depressão, que teve um burnout, né? Que são pessoas como nós, mas que a gente acompanha mais de perto a vida, porque, às vezes, pessoas comuns não compartilham tanto da saúde mental. E assim, já que a gente começou, assim, falando de pessoas influencers, de famosos, a gente teve recentemente um caso muito sério, que foi a Jenny Miranda. A Jenny postou e o negócio explodiu, e ela estava num choro e realmente na sacada, e ele gritando por socorro. E a gente vê que essas pessoas que são pessoas públicas, elas sofrem muito hater na rede social. A rede social traz isso, né? Traz o tempo todo. O tempo todo, né? Os juízes de internet. Meu Deus do céu. E é assim, os julgamentos. Tem muita gente que posta a favor, né? Que fala uma coisa bacana, mas por incrível que pareça, eu mesma, direto eu tenho que bloquear alguém, porque... Poxa, é super tranquilo, quer seguir, segue, não quer seguir, não segue. É opcional. Né? Mas isso, assim, não dá direito da pessoa ir ali, né, e massacrar a outra, esquece que é ser humano. E a gente viu ali, você acompanhou? Porque a gente viu gente falando, quem quer fazer, não fala, faz. As pessoas têm esse entendimento, um entendimento errôneo e antigo, né, que pessoas que vão se suicidar não avisam. Vai lá e faz. Mas é tão fácil, é só pular de uma ponte. Meu Deus. Só tomar um remédio. A gente lê coisas assim todos os dias na internet. De pessoas até ajudando, uma forma de fazer. Olha aí. Mas se fosse eu suicidando, eu ia fazer de tal forma. Meu Deus. Isso assim, hoje a gente vê que a rede social, ela tem um filtro, né? Ela consegue, às vezes, coisas desse tipo que vinculam morte, suicídio, apagar algumas coisas, mas muitas estão ali. E vistas e sendo curtidas. Então, assim, as pessoas têm esse pensamento de quem vai suicidar não fala. Só que as pessoas têm que entender que a comunicação não é só uma comunicação verbal, né? Às vezes ela dá dicas o tempo todo de que não tá bem, que precisa de ajuda. Às vezes é uma dica assim, vamos fazer alguma coisa hoje? A pessoa tá se sentindo só. Né? Não tá muita coisa boa no trabalho, não tá bem em casa. E às vezes a gente tá com tanta coisa na nossa cabeça que a gente passa despercebido algumas coisas. A gente tem amigos tão perto, tão íntimos, que às vezes a gente não tem nem noção do que eles passam, não tem nem noção de como tá a saúde mental dessas pessoas. É verdade. É raro eu falar sobre isso. Na verdade, eu acho que eu nunca falei sobre isso.
Eu não conheci o meu avô materno. O meu avô, ele se suicidou quando a minha mãe tinha uns 14 anos de idade, sabe? Então, isso faz parte da minha história de vida. E eu tive um amigo muito próximo, que se suicidou há 3 anos atrás. E foi algo que se mexeu muito comigo, muito com a minha família, porque ele era vizinho, a gente cresceu junto. E o meu irmão, ele era o melhor amigo do meu irmão mais velho. E ele tinha falado com o meu irmão que ele queria falar com o meu irmão. Eu tô lembrando disso porque você falou sobre isso. E ele falou com o meu irmão, quero falar com você, passa aqui pra gente conversar à tarde. E surgiu um imprevisto. E o meu irmão nunca soube que ele tinha depressão, porque a família dele escondia que ele já tinha tentado o suicídio. Muitas vezes por vergonha, por culpa. A família esconde, né? É muito disso. A minha geração, sua geração não, a minha geração, porque você é bem mais nova do que eu. Eu já cinquentei. Jovem ainda, Sil, você tá jovem, tem muita coisa pra viver. Dr. Décio falou esses dias, falou assim, ai, que saudade dos 50. Tá na flor da idade. Ai, que saudade dos 50. Eu falei assim, Jesus, eu acho que, né? Mas a minha geração tinha ainda tem muito disso, de não falar, sabe? De esconder. E aí, depois, quando aconteceu, que meu irmão correu para poder, junto com a família, acompanhar, para ver se dava tempo, e não deu tempo, e meu irmão ficou muito triste com isso. E isso gerou um alerta na gente. Então, hoje eu acompanho mais de 200 mulheres empreendedoras, né? E elas sempre, quando elas me chamam, Sil, você pode falar comigo? Eu paro o que eu estiver fazendo. Eu paro. Se eu ver que o que você precisa, amiga? E por incrível que pareça, Yasmin, a maioria das vezes, eu te falo, 99% das vezes, é um grito de socorro emocional. A mulher tem mais isso, não tem? É verdade porque a mulher, ela é mais emoção? Eu acho, Sil, assim, a mulher, ela tem uma demanda e uma cobrança muito maior. Você tem que ser boa em casa, você tem que ser boa mãe, você tem que ser boa no trabalho, você tem que conseguir fazer tudo muito bem feito. Porque senão você não tá sendo uma boa mulher. Entre aspas. Porque o que é ser uma pessoa boa, uma pessoa perfeita? Então, ninguém é bom. Você quer ser psicóloga, tudo bem, mas a sua casa não pode sair do eixo. Tem como? Não tem, né? Porque assim, ou eu trabalho, ou eu tô lavando a minha louça, ou eu tô cuidando do meu filho, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí vem essa cobrança muito externa do mundo, da família, porque muitas vezes a família também faz isso, né? Então, assim, é que a gente tem uma demanda maior, né? Junto que a gente tem TPM, que a gente já tem também os hormônios. Isso, que a gente sabe que hoje afeta, né? E um fato muito importante disso é que muitas vezes o não que a gente dá para uma pessoa é o último não que ela vai receber na vida. E é isso que a gente tem que cuidar para poder falar. Não é nunca dizer não. Até porque quando a gente não sabe de uma informação, igual esse exemplo que você deu, como que eu vou cuidar, acolher uma pessoa que eu se eu não sei? Que ela realmente... Né? É o que eu tento trazer pro meu irmão. Você não sabia. Como que eu vou... E ele era uma pessoa... A gente passava... Ele tava sempre sorrindo. Entendeu? E aí você acaba carregando uma culpa. Né? Você carrega uma culpa. Então, assim, quando eu falo que às vezes aquele não é o último não que a pessoa vai receber, não é o não mais importante. Porque o tanto de não que ela recebeu antes. É não da vida, é não da família, muitas vezes um não profissional. Né? E ela não buscou a ajuda de um... Outro assunto importante, gente. Buscar ajuda. A gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Não dá. E isso começa desde a ajuda que a gente fala, não só a ajuda psicológica, mas a gente está falando aqui. Eu falo muito sobre isso. Hoje eu tenho um netinho. E a minha sobrinha, ele tá com... Ele é neto, ela é minha sobrinha. Porque ela é minha filha do coração, ela disse que ele ia ser meu neto. Não do coração, é neto. É neto. Porque eu tive câncer e não pude ter filho. É meu neto. E a Jeninha, ela já tá ensinando pra ele, desde pequenininho. Ele vai fazer 1 ano e 1 mês. Ela já comprou pra ele, nós compramos, demos de presente pra ele, ela pediu uma vassourinha e um rodinho. Ela já tá ensinando pra ele, desde pequenininho. Ele tá com vai fazer 1 ano e 1 mês. Ela já comprou pra ele, nós compramos, demos de presente pra ele, ela pediu uma vassourinha e um rodinho. Ela já comprou pra ele, nós compramos, demos de presente pra ele, ela pediu uma vassourinha e um rodinho.
Para ele aprender que essa geração dele precisa ajudar em casa. Mas por que ela sabe disso? Porque como ela foi... a gente convive muito com a gente. Muito, mas é muito. Nós estamos juntos o tempo todo. E ela vê o meu esposo, Mário, em casa, me auxiliando em casa. Porque não daria para eu ser a mulher que eu sou, o que profissional. Não é que o seu esposo é demais. Nossa, ele é um super esposo. Ele tá fazendo a obrigação dele. A parte dele. Não é? Porque se você quer ajuda financeira, e o esposo tá aqui. Tá vendo? Continue assim. Nossa, mas é assim, eu auxilio ele, ele me auxilia. Porque hoje, se hoje essa família de hoje quer crescer, já começa em casa. Pra poder, se você quer ter uma mulher bem, uma mulher feliz, porque a mulher, gente, você quer colher, você tem que plantar. E pra ela estar bem, você tem que ajudar ela, porque é muito pesado. Porque a gente tem casa, família, trabalho e uma sociedade que cobra da mulher o tempo todo que ela tem que estar linda e maravilhosa. Você tem que ser uma mulher inteligente. Você tem que ser inteligente. Né? Muitas vezes a pessoa também não entende como inteligência de vida. Você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que formar. Se você já não forma, você já não é uma mulher tão boa assim. Sociedade cobra. Você tem que ser uma mulher que você tem que estar com a unha feita, com o cabelo feito, com a sobrancelha feita, muito bem arrumada, com uma roupa muito boa. Padrão. Você não pode pesar nem 40 quilos, nem 80 quilos. Tem que, é muita coisa. Então, assim, se a gente for ver, a gente tá preocupada o tempo todo. O tempo todo você tá preocupada. Você acorda, você já pensa, que roupa que eu vou colocar? Nossa, tem que fazer meu café da manhã. Nossa, tem que trabalhar. Você acorda assim, porque na verdade eu durmo pensando, filha. Eu pergunto pro marido. À noite eu já separo a roupa, eu já separo os acessórios, eu separo o calçado. De manhã já tá tudo pronto. Você falou que você acordou cedo pra poder se maquiar. Eu dormi de cabelo preso, maravilhosa. E sabe o que é o que mais machuca, assim, eu falo eu como mulher, que às vezes a gente dá o melhor que a gente pode, porque às vezes isso aqui, a minha roupa, o meu cabelo, isso aqui foi o melhor que eu pude pra hoje, né? E às vezes a gente tá bem feliz, tipo, ai, vai dar tudo certo, vou me sentir bem, eu tô me sentindo bem. Você chega ali nisso que uma outra mulher te olha, te julgando assim, ó, você fala, nossa, mas essa minha roupa não tá tão boa? Nossa, aqui. Olha aí. Então, você já acaba com aquilo. E o que a gente tem que pensar, voltado na mulher, é que hoje a autoestima, ela desencadeia várias outras coisas. A autoestima hoje, ela tá, assim, defasada para muitas mulheres, porque todo mundo buscando a perfeição. O tempo todo. Gente, o nosso melhor, eu falo isso sempre. Eu trabalho com mulheres, eu ainda sou de igreja. Essa semana eu ministrei sobre isso. E a gente faz o nosso melhor. Muitas vezes a gente dá tudo nosso. Tudo nosso. E ainda é pouco. E ainda é pouco. Só que a gente precisa entender, e isso a gente está falando de cuidado mental, que a gente deu o nosso melhor. E nem tudo que o outro fala a meu respeito tem a ver comigo. Tem a ver com a dor dele. Olha só, gente, nossa, isso é triste. Porque às vezes a pessoa te ofende. Porque é uma dor dela. É uma dor dela. Sim. E aí, se você tiver maturidade para entender que é uma dor dela, além de você não pegar para você, você ainda precisa acolher a dor da outra. Sim. Oh, meu Deus. É muito. E a gente vem, assim, numa competitividade feminina. Muito alta. Muito alta, né? O que não adianta. Isso vai impactar a mulher. A gente não tem uma mulher que hoje é 100% feliz com o corpo, com a vida, com... Sempre tem alguma coisinha, né? Que tá, assim, tá incomodando. E aí, é isso que eu falo que é o poder que a gente tem hoje na psicologia. É cuidar dessa dor, é acolher essa dor. Porque muitas vezes, sim, a pessoa não compartilha com a amiga o que dói, o que machuca. Não, porque ela quer passar pra outra que ela tá excelentemente bem. E você já percebeu que às vezes eu chego assim e falo, nossa, Sil, ai, hoje eu não tô muito bem, meu trabalho não tá muito bom. Aí eu falo com você. Muitas vezes, a gente também tá tão assim, atolado de coisa, que aí você me responde, nossa, Yasmin, meu também.
Nossa, meu aconteceu isso, É isso, uma isso, isso. competição de porcaria, né? Parece de que a gente lixo. fica competindo quem tá pior. Quem tá pior. Né? E aí, eu falo que o papel da psicologia é exatamente esse. É a gente acolher essas pessoas e guardar a nossa dor um pouquinho ali. É isso que o psicólogo A faz. terapia, gente. Vamos desmistificar e desconstruir esses mitos. Terapia. É um tabu. É um tabu. Né, Sabe o que eu falo de verdade? Todo mundo tem que fazer terapia. Todo Até mundo. porque o acompanhamento psicológico que a gente faz não é só assim, fulano tem tal coisa e tá no psicólogo. Muitas vezes não. Muitas vezes é uma prevenção de saúde. Claro. A gente faz prevenção e promoção de saúde. Então, assim... Saúde e bem-estar. Uma coisa que eu falo que as pessoas não entendem. Tem alta. Tem paciente que fala, não me dá alta não, Yasmin, eu gosto, eu vou continuar, eu vou... né? Então, assim, não é o cuidado só pós. Né? A gente também cuida do antes. Né? A gente faz um acompanhamento, que assim, hoje eu recebo pacientes, eu atendo só adultos, e que nunca fez. E que nesse momento tomou atitude de começar a fazer um acompanhamento psicológico. Esse paciente, ele chega na minha sala, assim... Travado. Engessado. Senta, fala, oi, bom dia. E eu sou uma psicóloga super informal, né? Porque hoje, no meu ponto de vista como psicóloga e como pessoa, eu tenho que fazer que a sessão do meu paciente seja leve. Que ele não saia de lá pior. Que ele saia acolhido, que ele se sinta bem. E às vezes, um pouco, assim, mais leve, tipo, falei o que eu precisava falar. Então, assim, eu sou uma psicóloga que às vezes você senta pra fazer uma sessão comigo, você ri, você brinca, você vai chorar, você vai falar de coisas que você não tá muito bem com aquilo, você não tá feliz, mas de uma forma leve. Porque adianta eu sentar com o paciente e ficar lá falando um monte de termo técnico, isso, aquilo. Eu não tô lá pra ensinar o paciente, tô pra acolher. Verdade. Né? Então a pessoa chega assim, eu com medo, eu falo... Calma, vai dar tudo certo. Você já fez? Porque tem muita gente que acha que o acompanhamento psicológico, eu vou sentar lá e vou falar sozinho. Porque Entendi. ver um filme... Tudo errado. Dá uma seguradinha aí, Yasmin. Só rapidinho, que a gente vai voltar. A gente vai voltar sobre essa parte aí. Segura aí, porque nós vamos chamar agora rapidinho o nosso patrocinador. Internet é uma policlínica já com 45 anos de idade. Oferecemos aqui para o paciente um conforto diferenciado, uma clínica grande, com muito espaço. Nós temos aqui várias especialidades, como oftalmologia, cardiologia, angiologia, dermatologia, clínica médica, ginecologia. E realizamos aqui vários exames aqui no mesmo lugar, exames laboratoriais. Você vem aqui, coleta seu sangue. Temos aqui raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma, sempre com valores diferenciados. Estamos aqui no centro da cidade, fácil acesso para você e sua família, com comodidade e conforto, um atendimento rápido, profissional e, mais importante, cuidando da saúde sua e da sua família. Estamos de volta. E agora voltando aqui para o consultório, para terapia. E o povo fica assistindo filme, vê... Nós paramos nessa parte aí, de que ele acha que é aquilo, né? Eu sei como é que é, porque eu faço terapia. Então, né? Mas fala pra gente, como é que você atende os seus pacientes? Então, se as pessoas chegam assim com medo de como que vai ser a sessão. É com medo mesmo. Obviamente que não é 100% dos pacientes, mas quando a gente atende pacientes assim com uma média de idade de 50 anos, nunca fez um acompanhamento, teve que lidar com coisas a vida toda, muitas vezes sozinho, né? Então, chega lá na sessão, fala, tá, mas eu nunca fiz isso aqui. Esses dias eu recebi uma paciente de 77 anos. Uau! 77 anos. Ela chegou assim na sessão, sentou e falou, oi, bom dia. Não sei se você vai me ajudar, não. Não sei se você vai dar conta de me ajudar, não. Tô até pensando, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, calma, vamos conversar, vou te explicar um pouquinho como que é a sessão. É um bate-papo. Obviamente que vamos ter intervenções científicas, a gente tá ali como psicólogo, não é como amigo, né? Mas se eu consigo ser um psicólogo que acolhe, se eu consigo ser um psicólogo que dá, às vezes, uma escuta para uma paciente de 77 anos, que às vezes não tem isso em casa, é muito positivo. Aí ela acabou a sessão, então tá bom. Vou ver se eu vou voltar. Na segunda sessão, ela voltou. Ai, tô tão feliz de ter voltado, me sentindo tão bem, eu vou ter que vir toda semana. Então, assim, as pessoas chegam com o pensamento de que a sessão psicológica é um tormento.
E é o oposto disso. A sessão é um porque alívio. Ainda mais ela, que a geração dela não aprendeu sobre isso. Não tinha esse tipo de informação. É aquele senso comum. É. Eu escuto muito assim, é coisa de doido. Né? E aí, quando eu escuto isso de um paciente inicial, que ele tá chegando, eu falo assim, tá, mas o que é uma coisa de doido, então? Porque eu vou instigar, eu vou entender o que é aquele senso comum daquele paciente. Por que ele tem aquilo que a psicologia, o psicólogo, o acompanhamento psicológico é coisa de doido. O que é ser doido? Aí Mas a verdade é para não ficar doido. Aí o paciente chega e fala assim, é porque eu tô com problema, e doido é quem tem problema. Eu falo, gente, tá todo mundo doido. Todo mundo tem problema. Né? A gente não acorda 100% bem todos os dias. A gente não trabalha 100% bem todos os dias. Uma coisa que eu falo muito é isso de você... eu deixo meu pessoal em casa. Não. E deixo o meu profissional... Isso não existe. Não existe, impossível. Não existe. Até porque nós somos pessoas pensantes, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar pensando em alguma coisa que aconteceu em casa, ou com filho, ou com família, não tem como, a gente tem dependendo isso. da dor que a pessoa tem, ela não consegue. Se essa geração não conseguir acolher isso, entender isso... eu tive vários episódios de depressão, né? Eu comecei com a depressão com os 18, com a perda do primeiro amor, morreu de acidente. E eu fiquei muito tempo com depressão. Hoje eu sei que era depressão, mas antes, na minha geração, cinquentona, de jeito nenhum que a gente sabia o que era isso. Depois eu tive depressão quando a minha mãe faleceu. Eu já estava com 32. Só que eu era de igreja. Olha só. E a gente está falando sobre várias coisas, porque também gente de igreja, independente de religião, ainda mistura muito. Sim. É falta de fé. Falta do que fazer, falta de fé, falta de lavar louça, falta de serviço, né? Falta de tudo, menos falta de acolhimento. Menos falta de acolhimento. E aí, o meu último episódio de grito foi uma síndrome do pânico, que eu tive há uns 8 anos atrás. Eu tive câncer. E eu fui no ginecologista, encontrei um tumorzinho, um nódulo, que descobri que era câncer, só que eu tava indo também para engravidar. E aí veio, resumindo, foram 2 notícias ruins ao mesmo tempo. É câncer, não vai poder engravidar. Por quê? Por causa da idade também, né? A idade já estava gritando, então ia fazer o tratamento. Entrei na menopausa química, depois na menopausa precoce. E aí, nossa, eu me lembro, Yasmin, e olha que eu já tinha feito terapia, porque eu fiz bariátrica para engravidar. Tudo por causa processo por causa da depressão, que gerou um sobrepeso gigante. Engordei mais de 40 quilos com a morte da minha mãe, porque eu era verdadeiramente uma filha da mãe, apaixonadíssima na minha mãe. E então fiz bariátrica para engravidar, descubro um câncer, não posso engravidar, vem uma síndrome do pânico. E sentei de novo com um psicólogo, um amigo de trabalho, que trabalhava do lado. E aí ele me fez uma pergunta que no dia parecia a pergunta mais idiota do planeta Terra. Ele me perguntou o seguinte: qual é o pensamento que vem na sua mente quando você sente isso? Eu pensei, como é que eu vou saber o que eu penso? Eu penso tanta coisa o tempo todo, né? Assim, que pergunta idiota, o que eu penso sobre o que eu penso? Como que eu vou saber disso? O autoconhecimento. E aí, através dessa pergunta, gente, foi uma virada de chave. Porque daí eu fui entender o que eu pensava. Eu vou morrer. Mas não era a morte física, era a morte que eu estava vivendo de um sonho de ser mãe. E a minha alma gritou. Só que eu não queria escutar o grito dela. Muitas vezes, né? A gente silencia isso. A gente silencia isso. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que ser perfeita. Eu tinha que passar por aquilo. Não podia errar. A gente vê isso como se fosse um erro nosso, uma culpa nossa. Né? Eu já era liderança evangélica, então eu não podia, de forma nenhuma, viver aquilo, passar por aquilo chorando. Entendeu? E aí eu voltei para as terapias. E eu voltei a cuidar de mim. E precisei passar pelo psiquiatra. Precisei entrar com ansiolítico. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tô bem.
Eu sobrevivi. O importante, Sil, é o que eu falo assim, todos os dias, às vezes, muitas vezes, pro mesmo paciente. Muita coisa da nossa vida é só a gente que pode fazer por nós mesmos. Não tem quem vá lá... Autoresponsabilidade. Não tem quem vá lá e resolva coisas da sua saúde. Não tem. Ou você toma atitude de sim, eu vou fazer isso por mim, porque é uma necessidade, não é luxo. As pessoas acham que fazer um acompanhamento com psicólogo é luxo, e não é luxo. Não. Muitas vezes é uma necessidade, né? Então, ou você toma atitude de ir lá e fazer, ou cada momentinho da sua vida vai ficando pior. Se torna um acúmulo emocional. Até que chega no grito, né? E é uma bagagem que a gente carrega. É. E aí a gente precisa... Hoje nós temos, assim, uma geração... Eu vejo muito... Eu fiz um trabalho de capelã escolar antes da pandemia. E eu já acolhi criança de 5 anos com pensamento suicida. Hoje eu trabalho num trabalho também... onde eu trabalho com meninos, com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. E nós vemos um mundo hoje onde existe uma família muito desestruturada, muitos divórcios. E tanto Tá se tornando comum. Né? E tanto esse de 5 anos, quanto outras crianças que eu vejo, sem a gente expor ninguém, elas sofrem muito com o divórcio. E é tão complicado, porque a mãe e o pai estão tão preocupados com a dor deles, que também é terrível, né? E às vezes eles não conseguem cuidar nem da dor deles, porque eles não buscam ajuda para a dor deles, que eles esquecem também que os filhos também estão vivendo essa dor. É um espelho, né, Sil? Eu recebo mães que vêm com uma culpa, assim, gigante. Só de ser mãe. Só de ser mãe. É aquele medo de não dar conta, não vou saber educar, quem vai ser meu filho, e se meu filho tiver a mesma vida que eu... Quais são as oportunidades que meu filho vai ter? E esse pensamento é assim, de 1 ano de idade, 18, 20, 50. A mãe pensa em como vai ser a vida, né? E é uma coisa que eu falo assim, muito. Se a mãe tá bem, você pode ter certeza que o filho, pelo menos um pouquinho, vai estar bem. Né? Obviamente que a gente, as crianças, elas são pessoas também. Tem dor, tem medo, tem tudo, né? Mas eu falo que quando uma mãe tá bem, quando aquela mãe tá se sentindo confortável em casa, quando ela consegue ter tempo de qualidade com o filho, que às vezes é muito difícil. Tempo consegue dar atenção, de qualidade. Consegue dar atenção... A gente vê que aquela criança, ela vai estar mais estabilizada emocionalmente. E quando ela não mistura o divórcio dela, né? Você não está se divorciando do seu pai, não está divorciando da sua mãe, e não né? usa a criança como uma moeda de troca ali, sabe? Colocando... O que acontece muito, né, Sil? Muito. A gente vê pessoas, adultos infantis. A gente vê muito isso, o pai colocando o filho contra a mãe colocando o filho contra o pai num divórcio. Gente, pelo amor de Deus... Os pais se separam, a gente vê isso muito em filme, que os pais se separam e cada um vai para um lado. Às vezes o pai muda de cidade. E assim, gente, eu pedi para vocês, um cuidado com a saúde emocional dos filhos, sabe? Uma coisa importante, aproveitando essa deixa aí, hoje a gente vê que muitas pessoas que chegam pra gente têm coisas lá da infância mal resolvidas. É uma questão com a mãe, é uma questão com o pai, enfim. Hoje as relações, elas estão muito líquidas. Quando eu falo líquida, não é assim que você deva casar e ficar casado o resto da sua vida, mesmo estando ruim. Não, até porque isso é uma decisão de vida. Se tá ruim, se o relacionamento tá tóxico, eu vou mudar, não vou viver infeliz pro resto da minha vida. Mas as relações, elas estão líquidas porque as pessoas estão, assim, sem comunicação. A gente recebe paciente que chega lá e fala, porque meu esposo não me ajuda com isso, meu esposo não faz isso. E aí a pergunta que eu faço para esse paciente, ele sabe que você tem esse pensamento? Muitas vezes nem sabe. Ele sabe que isso te machuca? Ele sabe que ele não te ajudar a lavar uma louça te deixa mais cansada, te deixa infeliz? Que todos os dias não lavar a louça, todos os dias, por 10 anos, você nunca falou que te incomoda ele não lavar um copo? Nossa, virou uma avalanche esse negócio, né?
E aí a pessoa não consegue se comunicar bem. E a comunicação, ela interfere, assim, na vida pessoal, na profissional, né? Muitas vezes no afetivo. Porque quando a gente tá com raiva de alguém, quando a gente tá incomodado com alguém, a gente não quer estar perto. A gente não quer ficar encostando, a gente não quer toque físico, a gente não quer nada. É verdade. Né? Então, a gente vê, assim, divórcios de pai, mãe e filho. A gente vê mãe que pega raiva de um pai, aí você não vai ver seu filho. Olha como aí. se fosse uma moeda. Né? E a gente tem que entender que aquele indivíduozinho pequenininho lá tem sentimento. Né? Ele tem sentimento, ele tem dor, machuca. É uma coisa que vai ficar marcada na vida dele. E muitas vezes as pessoas se preocupam só com a pensão alimentícia, né? Tipo assim, o Estado, por exemplo, o governo, não deu a pensão, vai preso. Não é tudo que uma criança precisa. Na verdade, o financeiro Isso é o mínimo, é o mínimo, né? Isso é o mínimo, mas assim, muitos pais, muitas mães também hoje em dia, que estão mudando muito, acha que a única coisa que tem que dar é isso. E não é. Não é. A criança, ela precisa de tempo, ela precisa de afeto, principalmente de cuidado, porque é uma pessoa 100% dependente. Se meu pai e minha mãe não me der comida, eu não tenho comida. Né? Se meu pai não me leva pra escola, eu não consigo ir pra escola. Se ele não me ensina a fazer isso aqui, esse dever, eu não consigo fazer sozinho. Então, um ser 100% dependente o tempo todo. Nossa, gente, é assunto demais. E o nosso tempo já foi. Mas a gente fala demais, juntou eu e ela. Que maravilha! Que maravilha! Adorei. Você tem que voltar mais vezes. Vou voltar mais. Gente, a saúde mental é muito extensa. Então, a gente começa a falar e vai puxando gancho, né? Mas eu acho muito importante a gente falar disso. Quanto mais a gente fala, mais pessoas veem. E, às vezes, é o empurrãozinho para poder iniciar o acompanhamento, né? Buscar ajuda, né? Hoje, pós-pandemia, a gente vê que o nosso país é o mais ansioso do mundo. Meu Deus. Né? O nosso país é o mais ansioso do mundo. A gente vai começar, né, o mês subsequente a ser o mês de conscientização dessa saúde mental. Então, assim, o recado que a gente quer passar é que ninguém tá sozinho, que não é errado se cuidar. Errado é deixar para depois. O depois, às vezes, pode não ter tempo, né? Verdade. Que maravilha de papo, gente. Que coisa boa. Mas a gente vai receber ela aqui outras vezes. Tudo sobre a Yasmin Tamara lá, você vai encontrar aqui embaixo. Como você pode seguir ela nas redes sociais, contato para poder agendar aí a sua terapia. Já tá indicada aí para um monte de amigo que tá precisando e amiga. Já busca ajuda. E nós ficamos por aqui. Não esquece, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Segue a gente aí. Beijo no seu coração e até a próxima.